Estamos ainda vivendo a experiência do Natal. É tempo do Natal. Hoje é o 7º dia do tempo do Natal. E a palavra de Deus nesse último dia do ano, não porque é o último dia do ano, mas fala de tempo na primeira carta de São João. A primeira carta de São João, ela é escrita por uma comunidade que está passando por momentos muito difíceis, inclusive de perseguição. E perseguição, e sofrimento, e tristezas, não por parte de estranhos, mas por parte de pessoas que eram íntimos, dos próprios cristãos e da própria comunidade cristã, que se tornam traidores. Nós sabemos muito bem como é difícil quando nós somos decepcionados. Às vezes da própria família, às vezes dos próprios amigos, às vezes as pessoas em quem nós mais confiamos. Imagine isso numa comunidade cristã. Esta comunidade, portanto, São João adverte que estes são como anticristos. Como anticristos. Infelizmente, às vezes saídos do meio da própria comunidade cristã. E é por isso que ele diz: se saíram de nós é porque nunca na verdade foram nossos. Às vezes a gente é obrigado a dizer na vida: se nos traíram é talvez porque nunca nos amaram na verdade. Se traíram a nossa confiança é porque nunca não deveríamos ter confiado na verdade. Se nos julgaram mal é porque talvez nunca de fato souberam quem nós éramos. E este mal, São João coloca uma expectativa em que os cristãos devem viver não conformados, mas numa luta. E nós, sobretudo pela unção do santo, como diz São João, pelo batismo e pela crisma, somos chamados a ser cristãos conscientes de que a nossa vida é sempre uma luta contra o mal. Sempre uma luta contra o mal. E para a gente não se decepcionar a ponto de deixar de querer viver quando, infelizmente, aqueles que nos julgam, nos traem e nos fazem sofrer eram aqueles talvez que não deveriam agir assim. A vida do cristão é uma constante luta. Não nos decepcionemos, portanto, é uma chamada a termos consciência de que às vezes o mal não está muito longe de nós. É isso que São João quer dizer na verdade. Não nos decepcionemos. Só Deus não nos decepciona. É difícil a gente querer acreditar nisso, não é? Até a pessoa que talvez nós mais amamos pode nos decepcionar. Deus não nos decepciona e a luta deve ser constante contra o mal. A nosso favor, temos a unção do Espírito Santo, como diz São João, que a gente confie nela. No Evangelho de hoje, também é o prólogo do Evangelho de São João, em que ele fala muitas verdades. E seria muito longo discorrer sobre cada categoria teológica que São João nos fala. A principal é Jesus Cristo, que nasceu, que ainda estamos celebrando. No seu Natal é que tudo isso que São João discorre no prólogo do seu Evangelho, ele se torna concreto. É por causa do nascimento de Jesus. A Deus ninguém mais viu. Mas agora, São João insiste também para uma comunidade que está permeada de falsos profetas. Falsos profetas, como também na primeira leitura. Pessoas que se passam por gente de fé, mas que de fato não são. É que são capazes de destruir por dentro, não por fora como inimigos. Aqui também é uma situação assim no Evangelho de São João. Nesse prólogo longuíssimo de São João, nós escutamos São João dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e Deus criou tudo, e tudo que foi criado, de tudo que existe, nada foi feito sem o Verbo. Logos, em grego, São João escreve também uma comunidade que está cada vez mais aberta aos gregos, ao mundo helênico, e portanto nos faz compreender que o Logos era o próprio Jesus, a palavra que antes existia mesmo antes de nascer. A Deus ninguém mais jamais viu, diz São João, mas o Filho de Deus nós o vimos. E depois ele diz a diferença desta palavra no mundo. Ela é a luz, não é como João que era testemunho de luz, não é como os homens que são apenas
lampejos da luz, da verdade, do amor, da paz. É a própria luz, a própria paz e o próprio amor. E nos convida, para resumir bastante esse trecho do prólogo do Evangelho de São João, a olharmos para o próprio Cristo e descobrir que, se antes a palavra que estava em Deus, ela veio ao mundo e a humanidade pôde olhar para o rosto de Deus, Jesus Cristo. E Jesus, portanto, nos revelou um Deus que estava distante e que antes do povo de Israel nem mesmo o nome poderia provar. Se fez família, se fez íntimo, se fez um de nós. Este Deus que nasceu em Jesus Cristo, que estava distante, agora íntimo da humanidade, ele experimentou tudo que o ser humano experimenta, menos o pecado. Este homem que era agora Jesus, que era o verbo que existia antes de existir, que antes estava nas alturas e na distância, mas agora nós podemos ter dentro de nós mesmos. Esta carne que era o verbo que é Jesus, ele sabe qual é a dor do sofrimento humano. Ele se compadeceu pela dor do sofrimento humano, pelas fraquezas humanas. Ele se compadeceu pela dor daqueles que choram por todos os tipos de dores. Nós não somos mais estranhos a Deus, nem a nossa dor, nem o nosso sofrimento, nem as nossas lutas. Ele se compadeceu daqueles que choram, daqueles que têm fome porque sentiu fome, daqueles que são traídos porque foi traído, daqueles que são abandonados porque foi abandonado, daqueles que estão nas prisões porque foi prisioneiro, daqueles que são injustiçados porque foi injustiçado, daqueles que tiveram sede porque teve sede, daqueles que tiveram fome porque teve fome, daquele que chorou na noite do sofrimento porque ele também chorou naquela noite, daquele que riu com as crianças porque ele sorriu com as crianças. E poderíamos continuar aqui nos estendendo nesses exemplos. Esse Jesus, ele sabe quem você é, não só teoricamente. Cada sentimento, cada dor, até a raiva ele experimentou. Portanto, é um Deus que está ao seu alcance. A maior mensagem de todas: não se distancie de um Deus que está tão perto de você, que tem todo o conhecimento da sua dor, da sua luta, das suas dúvidas, das suas fraquezas. Aquele mesmo Deus que talvez nesse ano que estamos a Ele entregando com o coração cheio de gratidão e alegria, soube quando você caiu, quando você escorregou, quando você fraquejou na fé, quando você foi falho, quando você foi nobre, quando você foi bom, quando você foi mau, quando você se deixou levar pelos sentimentos mais altos e também pelos sentimentos mais baixos às vezes. Esse Deus sabe tudo. Neste ano que está começando amanhã, aliás, daqui a pouco, comece o ano com Ele. Faça de fato um compromisso de se aproximar ainda mais desse Deus que é capaz de lhe conhecer pelo avesso, se a gente pudesse dizer. E por isso caminha conosco, entregar cada passo desse ano novo com Jesus. Ele era velho, estava distante, mas se fez carne e é capaz de hoje nos tornar também capazes de viver na própria divindade. Se Deus estava distante e veio e se tornou gente como nós, Ele também levou a nossa humanidade à divindade de Deus. Não somos pouca coisa. Deus nos conhece intimamente e não é por causa das nossas falhas que nos deixa de amar, mas quer que nós estejamos sempre com Ele. Que a unção do batismo e da crisma que cada um de nós temos possa nos fazer compreender que essa intimidade que Deus quer cada vez mais conosco deve ser também uma busca de cada um de nós. A todos vocês, um feliz ano novo, com muita festa, muita alegria, mas sobretudo comemorar e se alegrar e festejar, porque não estamos sozinhos, temos esperança, nada está perdido, Deus caminha conosco, não estamos sozinhos, Deus espera muita coisa de nós e o futuro se abre à nossa frente, muito mais para quem tem Deus no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus.